Graça e paz, queridos ouvintes do podcast Renovo no Deserto. Que alegria termos mais um momento juntos para meditarmos na Palavra de Deus e sermos fortalecidos em nossa fé. Hoje começamos nossa série especial sobre as mulheres da Bíblia, aprendendo com suas histórias lições valiosas para os nossos dias. E o tema de hoje é Esther, coragem em tempos de medo. Nosso texto base está no livro de Esther, capítulo 4 e versículo 14, quando Mardoqueu diz à sua sobrinha: "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Essas palavras ecoam até hoje como um chamado divino, nos lembrando de que não estamos em nossas posições por acaso, há sempre um propósito maior de Deus em nossa vida. A história de Esther se passa no contexto do Império Persa, sob o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes. Esse era um império vasto, que se estendia desde a Índia até a Etiópia, com 127 províncias. O rei era considerado a autoridade suprema, e ninguém podia se aproximar dele sem ser chamado. A rainha, apesar de sua posição, não tinha liberdade absoluta. Se entrasse na presença do rei sem ser convidada, corria o risco de ser morta, a menos que ele estendesse o cetro de ouro. Esse detalhe histórico já nos mostra o peso da decisão que Esther teria de tomar. Ela era uma jovem judia, órfã, criada por Mardoqueu, um parente que a amava como filha, não tinha origem nobre, nem recursos. Sua vida parecia destinada ao anonimato, mas a providência de Deus a levou ao palácio real. O rei, após destituir a rainha Vasti, escolheu Esther como a nova rainha. Até aqui, já vemos como Deus abre caminhos que parecem impossíveis. Mas sua posição não era apenas uma bênção pessoal, ela estava sendo preparada para um propósito muito maior. O perigo surge quando Amã, um dos homens mais influentes do reino, trama contra os judeus e convence o rei a assinar um decreto que determinava a destruição de todos os judeus do império. Era uma sentença cruel que colocava o povo de Deus em risco. Nesse momento, Esther é desafiada a agir. Seu silêncio poderia significar a morte de milhares, mas sua coragem poderia trazer livramento. O que mais impressiona é que Esther não se apressa em tomar uma decisão baseada apenas em sua própria força. Ela pede a Mardoqueu que reúna os judeus para jejuarem por 3 dias. E ela mesma também jejuaria com suas servas. Aqui vemos um princípio espiritual essencial. Coragem verdadeira nasce da dependência de Deus. Esther não confiou em sua posição de rainha, mas buscou a direção do Senhor. Quando o jejum terminou, ela se apresentou ao rei. Sabia do risco, mas declarou: "Se perecer, pereci." Essa frase é um marco de fé. Não é uma declaração de desespero, mas de entrega. Esther entendeu que sua vida estava nas mãos de Deus, e porque confiou, encontrou favor diante do rei. O resultado foi que o povo judeu foi poupado, e os planos de Hamã foram frustrados. Queridos ouvintes, essa história fala diretamente conosco. Em nossos dias, também enfrentamos decretos invisíveis que tentam nos paralisar. A pressão da sociedade, o medo do futuro, a insegurança em relação ao trabalho, as crises familiares. Quantas vezes sentimos que não temos força para nos posicionar, mas assim como Esther, precisamos lembrar que não estamos onde estamos por acaso. Quem sabe se Deus não te colocou exatamente nesse lugar, nessa família, nesse trabalho, nesse momento da história, para ser instrumento de transformação. Coragem não significa ausência de medo. Coragem é avançar apesar do medo, porque confiamos em quem nos sustenta. A palavra de Deus nos lembra no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9. "Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Esse mesmo Deus que acompanhou Josué e deu forças a Esther está contigo hoje. Aplicando a nossa vida prática, quantas vezes somos pressionados a esconder nossa fé no ambiente de trabalho, na escola, ou até dentro de casa? Esther poderia ter se calado para preservar sua segurança, mas entendeu que sua vida tinha um propósito maior. Assim também precisamos compreender que nossa fé não pode ser escondida. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus capítulo 5 e versículo 14: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Quando nos posicionamos mesmo em ambientes hostis, nos tornamos luz e inspiração para os que estão ao redor. Outro ponto importante é que Esther não enfrentou essa batalha sozinha. Ela pediu apoio do seu povo em jejum.
e oração. Isso nos mostra o poder da comunhão. Quando enfrentamos tempos de medo, precisamos estar cercados por irmãos e irmãs na fé, que nos sustentem em oração. Muitas vezes pensamos que coragem é agir sozinhos, mas a Bíblia nos mostra que coragem verdadeira se fortalece na unidade. Queridos, talvez você esteja vivendo um tempo de medo. Pode ser uma decisão difícil, um diagnóstico médico, uma situação de instabilidade financeira, ou até mesmo a luta contra pensamentos de fracasso. A palavra de hoje vem para te lembrar: Deus não erra em colocar você onde está. Ele tem um propósito para este tempo. O medo pode gritar, mas a voz de Deus é mais forte. Ele te diz: eu estou contigo. Esther se tornou símbolo de coragem porque decidiu confiar. O resultado foi que uma nação inteira foi preservada. Talvez você não veja o impacto imediato das suas decisões de fé, mas creia, sua obediência pode salvar gerações, pode abrir portas que abençoarão sua família, pode ser o testemunho que transformará vidas ao seu redor. Nesse momento, quero conduzir você a uma oração profunda, entregando nossas ansiedades ao Senhor e pedindo que Ele nos encha da coragem que vem do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti com coração grato, lembrando da história de Esther, que mesmo sendo uma jovem simples, foi levantada para cumprir um propósito grandioso. Assim como o Senhor esteve com ela, sabemos que o Senhor está conosco hoje. Senhor, reconhecemos que muitas vezes o medo tem tentado nos calar. Há ouvintes agora que enfrentam pressões no trabalho, desafios dentro da família, batalhas interiores que roubam a paz. Mas pedimos que pelo Teu Espírito a coragem seja derramada sobre cada vida, que possamos declarar como Esther: se perecer, pereci, mas não deixaremos de confiar em Ti. Pedimos também, Senhor, pela nossa nação, assim como os judeus foram poupados por meio da intercessão de Esther. Pedimos que o Senhor levante intercessores hoje em favor do Brasil e de tantas nações, que as famílias sejam guardadas, que as igrejas sejam fortalecidas e que o Teu povo se levante com ousadia. Lembramos da promessa na carta aos Filipenses capítulo 4 e versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa paz agora alcance cada ouvinte, que onde havia medo, haja descanso, onde havia ansiedade, haja confiança, onde havia silêncio, haja um testemunho corajoso. Nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor é fiel e cumpre cada promessa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, que mensagem poderosa para começar nossa semana. A história de Esther nos mostra que coragem não é ausência de medo, mas confiança no Deus que tem o controle da história. E quem sabe se você não está exatamente no lugar em que está, porque Deus tem um plano para este tempo. Antes de encerrar, quero deixar um último versículo para fortalecer o seu coração. Está em Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Receba essa palavra como renovo para a sua alma. Compartilhe este episódio com alguém que precisa de encorajamento e continue conosco nesta série especial sobre as mulheres da Bíblia. Amanhã falaremos sobre Ruth e como sua fidelidade abriu caminho para o futuro. Tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Até o próximo episódio.